Te louvamos, Pai, porque Tu és Senhor, Pai. Te louvamos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Te louvamos, Senhor, pela Tua majestade. Aleluia. Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, Pai. Agradecemos porque Você nos amou primeiro, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai, revelada a nós. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, é viva e eficaz. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, porque em Ti temos todas as coisas. Aleluia. 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 Obrigado. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Amém. Aleluia. Houve uma atração aqui hoje, todo pelo lado direito aqui da igreja hoje. Aleluia. Acho que é o lado mais fresquinho, né? Tá do ar-condicionado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós ouvimos falar tanto sobre o sucesso, né? Nós buscamos, o mundo hoje, incluindo nós, a igreja, buscamos sucesso naquelas coisas, em tudo que nós fazemos, não é verdade? E essa busca pelo sucesso, às vezes, levam as pessoas a buscarem 1001 fórmulas para isso, né? Se você chegar numa livraria hoje, você vai encontrar tantos e tantos livros falando sobre isso, né? Tem um livro, Como Você Se Vestir para o Sucesso, né? Para ter sucesso na vida. Como Comer para ter sucesso na vida. Então você vai encontrar livros, literatura para todos os gostos de como ter sucesso na vida. Mas sabe, queridos, deixa eu te dar uma informação nessa manhã e nós vamos passar um pouco sobre isso nessa manhã. Porque já existe uma fórmula para o sucesso e ela é bem antiga, né? Ela é bem antiga. E o que eu queria te dizer nessa manhã, só para começar, é que você devia se apegar firmemente a essa fórmula e não ficar buscando fórmulas diversas para alcançar o sucesso. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse comigo no Salmo 1º, que já deve estar aberto aí, porque o irmão Adriano falou sobre ele hoje. Aleluia. Glória a Deus por isso. O verdadeiro sucesso, queridos, ele só é encontrado em um lugar. E esse lugar é a palavra de Deus. Amém? Interessante porque a gente às vezes se pega buscando essas fórmulas de como você ter uma mente eficaz para alcançar o sucesso, né? De como você se comportar para alcançar o sucesso. E tudo isso literaturas de pessoas às vezes que não conhecem a palavra, né? Quando a palavra, na verdade, já nos dá todas essas informações, já nos dá todas essas estratégias. Sabe, amados, eu não vou dizer que você necessariamente não tenha que ler, não vá ler, não possa ler algum tipo de literatura nesse sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa saber filtrar bem aquilo que você está lendo. Amém? Filtrar bem aquilo que você está lendo para você não se ver buscando informações que às vezes são contrárias à palavra e não estão em linha com a palavra nesse aspecto, nesse sentido. Amém? E no Salmo 1º, o versículo 1º, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse verso primeiro, ele começa dizendo quem é bem-aventurado, não é isso? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-sucedida. Amém? Então, isso é uma pessoa bem-aventurada. E ele começa descrevendo essa pessoa bem-aventurada e ele começa a dizer, na verdade, o lado negativo, o aspecto negativo do que você precisa fazer para ser bem-aventurado. Ou seja, o que é que você não pode fazer para ser bem-aventurado? Ou pelo menos não deve fazer para ser bem-aventurado.
E o texto ele dá essa ênfase no negativo, mas com a intenção de nos trazer uma revelação, uma ideia positiva daquilo. Amém? Isso, na verdade, é uma estratégia de linguagem, né? Então, o lado negativo, às vezes, ele precisa ser visto para acentuar o lado positivo das coisas. Então, os não faça exagerado, às vezes, são prejudiciais. Os não faça exagerados, às vezes, são prejudiciais. Mas os não faça equilibrado é garantia de sucesso para a nossa vida. Amém? Então, ele começa dizendo assim, olha, que aquele que quer ser bem-aventurado, aquele que quer ser bem-sucedido, aquele que quer ser mais do que feliz, o que é que acontece? Ele não anda no conselho dos ímpios. Então, ele não anda no conselho dos ímpios. Queridos, nós não devemos nos submeter ao conselho daqueles que não conhecem a Deus. Amém? Adriano disse bem propriamente, falando acerca de dízimos e ofertas, quando o mundo diz assim, rapaz, tu vai dizimar, tu vai dar teu dinheiro lá para a igreja, para o pastor gastar. Quantos já ouviram isso? Quantos, né? Glória, todos já ouviram isso. Mas sabe, queridos, isso aí é conselho dos ímpios. Porque nós que conhecemos a palavra, nós sabemos o que é dizimar. Nós sabemos o que é ofertar. Nós sabemos que esse ato é bênção para a nossa vida. Amém? Então nós podemos ver que esse versículo ele começa com a palavra anda, né? O primeiro versículo do Salmo 1, ele começa com anda e ele termina com assenta. Então, o que a palavra pede que não façamos é se ligar com o ímpio em uma intimidade progressiva. Amém? Então vamos lá. Andar com os ímpios. Então ele começa a andar com os ímpios, né? Ele diz: o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse é o início de uma ação que está perto de quem está perto de começar a ficar junto. É o ato de andar com o ímpio. Andar no conselho do ímpio. Então, seguindo seus conselhos, isso vai nos levar a nos deter no conselho do ímpio. Né? Então, é o que o Salmo fala. Não se detém no caminho dele. Então, primeiro você anda, depois que você começa a andar, você começa a se deter naquele caminho. Então, isso é uma intimidade progressiva. Se deter nos caminhos, queridos, é começar a concordar com a maneira de viver. Então, começar a aceitar o código de condutas e de valores. Isso é se deter no caminho. Mas sabe que o Salmo fala que nós não devemos andar, nós não devemos nos deter no caminho e nós não devemos o quê? Nos assentar na roda dos escarnecedores. Então, o andar com ele, o se deter no caminho vai nos levar a nos assentar com ele, com o ímpio. E quando nós estamos assentados com o ímpio, querido, é o momento em que nós vamos estar fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Então é o momento em que a bem-aventurança cai por terra. Né? Então, a partir desse momento, você deixa de ser bem-aventurado, você deixa de ser bem-sucedido, você deixa de ser mais do que feliz. Então, uma das maiores conquistas do diabo, na verdade, é fazer com que a igreja se assente na roda dos escarnecedores. Essa palavra aqui, o Salmo 1, ela é uma revelação para o povo de Deus. O povo de Deus naquela época em que o Salmo foi escrito, ou seja, o povo de Israel, mas é uma revelação para nós, querido, para nós a igreja. Hoje existe o povo que está, naquele tempo, existia um povo aos olhos de Deus que buscava viver nos caminhos do Senhor, quem era Israel, para quem o Salmo foi escrito, e existia um povo de todas as nações que não andavam com o Senhor, não criam no Senhor como Israel cria, no Deus verdadeiro. Mas essa palavra hoje ela é para nós, porque hoje existe a mesma coisa, amados. Existe o povo de Deus, que somos nós, a igreja, e existem as pessoas que são ímpias, as pessoas que não creem no nosso Senhor, que não creem no Deus verdadeiro, apesar de até dizer que creem. Mas dizer que crê é uma coisa, e crer com o coração são duas coisas diferentes. E você precisa distinguir isso na pessoa com quem você está andando junto, se detendo no caminho e se assentando com ele.
Amém? E deixa eu te dizer uma coisa que parece um escândalo para você que vai ouvir. Você precisa detectar isso em pessoas que estão aqui dentro conosco na igreja. Porque, queridos, não é que você vai... Olha, veja bem, não viva uma vida a partir de agora, né? O tempo todo assim, pensando, ih, rapaz, será que fulano é assim? Será que fulano não é? Não. A neura você deixa para depois, né? Como diz a propaganda do detergente, né? Você dá show a neura, né? É um detergente que fala da neura, então você dispensa a neura. Não, queridos, mas você precisa se ater na vida das pessoas com quem você está andando junto, mesmo que essa pessoa esteja na igreja. Por que não? Por que não? Ou você acha que uma pessoa dentro da igreja, mesmo que creia, não pode estar crendo em uma determinada área diferente do que a palavra diz? Ou será que toda a igreja no mundo hoje crê que Deus quer curar? Será que toda a igreja hoje crê que Deus quer curar? Que é um desejo de Deus curar? Ou alguns creem, por exemplo, que Deus envia a doença? Eu vim de uma igreja que cria que Deus pode enviar a doença. É uma liberdade de Deus. Ele é soberano, ele envia a doença para me provar, para me testar, para ver até onde eu vou, se ele esticar a minha fé, até que eu não consiga esticar a fé e morro, pronto. Né? Mas é assim. Mas será que é bom você estar andando junto de uma pessoa dessa? Não, por quê? Porque nós, em relação a isso, por exemplo, nós já cremos que a vontade de Deus não é a doença, a vontade de Deus é a cura. Nós sabemos que Deus é bom todo o tempo. Nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, de Deus. E isso inclui a doença, queridos? Claro que não. Não inclui a doença. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a roda dos escarnecedores, não no extremo de ser totalmente ímpio, mas no extremo, mas numa situação de estar fora da palavra, mesmo dentro da igreja, você não pode, você tem que analisar para você não estar andando junto. Para você não estar gastando o seu tempo com essas coisas. Amém? Aleluia. Nós devemos evitar de assentar com o ímpio, querido, porque o ímpio vai nos levar para caminhos que são contrários ao caminho do Senhor. Aí isso inclui a sua universidade, isso inclui a sua escola, isso inclui o seu trabalho. Né? O diabo ele é bastante sagaz, queridos. Apesar dele já ser um inimigo derrotado, ele não quer ser derrotado sozinho. Né? Ele quer levar, quanto mais ele puder levar junto com ele quer levar. E a nossa vitória, queridos, é permanecer na vitória. Amém? Tem um exemplo bem claro na minha mente, assim, que eu recebi uma vez numa conferência em Campina Grande, do pastor Simon. Eu lembro disso demais, porque foi uma revelação para a minha vida, uma coisa tão simples. Ele falando sobre isso, e ele falou assim, queridos, olha, você imagina um lutador que deu o golpe. Né? Deu o golpe, hoje em dia se fala muito de luta, né? Antigamente era o boxe, agora é o UFC, né? Então se fala muito de luta. Você imagina o lutador que deu o golpe. Pronto, ele deu o golpe, ele está ali segurando a pessoa que está perdendo a luta. O que é que ele tem que fazer para ganhar a luta a partir daquele momento? Se manter naquela posição de vitória. Somente. Ele não precisa fazer mais nada. Se manter na posição de vitória. É isso que Deus quer para a nossa vida, querido. Nos manter na posição de vitória. Nos manter numa situação de sermos bem-sucedidos. O sucesso é alcançado, amados, quando nós nos mantemos na posição de vitória que nós já temos. Nós não somos derrotados. Amém? Agora, se você não vai andar no caminho, não vai andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, quer dizer que você vai virar um eremita ou um monge, né, dentro do mosteiro, que não vai mais se envolver com ninguém. Será que é isso o desejo de Deus? Claro que não, né, amados? Porque senão Deus não teria dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se tem uma coisa que o monge não está fazendo, é isso, né? Aqueles que se trancam dentro do mosteiro, fica lá trancadinho, direitinho, bonitinho. Se tem uma coisa que eles não estão fazendo é indo por todo mundo pregando o evangelho. Né? Então não é esse o desejo de Deus, amados. Então, qual seria a solução para isso? Para nós vivermos aqui, mas não nos assentarmos com os escarnecedores. Nós não vivermos
não deixarmos a nossa mente ser influenciada pelos pecadores, pelos ímpios. Nós precisamos, a cada dia, renovar a nossa mente. Amém? Queria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Alô? Romanos, capítulo 12. O verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus é o teu lugar de sucesso. Amém? É o teu lugar de sucesso. Agora, como é que você alcança esse estágio? Quando você não se conforma com este século, ou seja, quando você não anda no caminho dos pecadores, quando você não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos ímpios, porque aí você vai transformar a sua mente através da renovação pela palavra. Amém? Pela palavra. É importante saber que nós não somos do mundo, não é verdade? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Né? Nós estamos passando essa temporada aqui na Terra, aonde estamos envolvidos, ou seja, cercados pelo mundo. Mas nós não somos do mundo. Jesus Cristo disse isso. Amém? Aleluia. Então, viver uma vida vitoriosa e abençoada em Cristo, amados, envolve um viver santo e separado do mundo. Amém? Envolve sacrifícios da nossa parte para fazer o que a carne não quer. Amém? Estava conversando ontem com o Caco, a gente estava indo para a rádio, ele citou me lembrei disso, cara. Ele citou um pastor que tinha falado sobre isso na internet, né? Tinha falado, queridos, o pecado é bom. O pecado é bom. O pecado é bom para a carne. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava, mano. Não é? Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. O pecado é bom. Agora, o pecado te afasta do Senhor. Agora, é isso que o Senhor quer para a nossa vida? Não. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Amados, renovando a nossa mente com a palavra, nós nos apegamos mais firmemente àquilo que a palavra diz sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo por onde Deus quer que nós, por aqueles lugares que Deus quer que nós andemos. Amém? Porque aí quem vai estar falando mais alto em você é o seu espírito e não a sua carne. Aí é o momento em que o pecado não vai mais te atrair em nada. Porque você sabe que aquilo não agrada ao Senhor. Sabe o que Deus mais quer, amados? É que nós estejamos nos apegados com firmeza àquilo que a palavra diz que agrada a Deus. Nós precisamos ter conhecimento daquilo que agrada a Deus. Porque quando nós temos conhecimento daquilo que agrada a Deus, quando nós temos conhecimento daquilo que Deus quer que nós façamos com a nossa vida, nós não nos apegamos àquilo que a nossa carne quer se apegar. Sabe, tem coisas tão simples que é pecado. Por exemplo, assistir televisão. Não, pastor, está dizendo que assistir televisão é pecado? Se você estiver colocando a televisão no lugar que é da palavra, é pecado. Será que você chega em casa e qual é o momento? Você tira 2 horas, no fim de semana, não vou dizer nem no dia de semana, porque tem o nosso trabalho, vamos tirar um fim de semana, né? Que normalmente a pessoa está em casa. Quanto tempo você tem tirado para meditar na palavra, que a própria palavra diz que nós devemos meditar nela dia e noite, né? Quanto tempo você tem tirado para dedicar à palavra e quanto tempo você tem tirado para dedicar à televisão? Ou vamos ser mais modernos, né? Quanto tempo você tem dedicado à internet, ao Facebook? Né? Quanto tempo você tem dedicado ao Facebook e não à palavra?
Então, o Facebook é pecado? É pecado você ter um perfil no Facebook? É não, querido. Pode ficar tranquilo, né? Se liberte, né? Não é pecado você ter um perfil no Facebook. Não é pecado você olhar o Facebook todo dia. Se você quiser olhar o Facebook todo dia, também não é problema. Agora, o pecado, amados, é quando você está dando as prioridades erradas na sua vida ao Facebook, ou à televisão, ou a literaturas que não te edificam em nada. Amém? Eu estava ouvindo uma ministração um dia, ouvindo no som que eu peguei de um pastor nosso do Verbo da Vida, mas é de fora. E ele estava dizendo, ele era da igreja de Brasília, hoje ele não está mais na igreja de Brasília. Aí ele dizia, isso é ele falando, né? Se eu passei abre aspas, né? Eu passei um livro para os diáconos da minha igreja, ele dizendo, e depois um deles vai dizer, olha, pastor, eu não tive tempo de ler por causa do trabalho. Era um livro do irmão Reagan, ele queria que o diaconato dele lesse. Aí depois passou, ele disse, não, tudo bem, mas é importante que você leia, e deu o recado. Aí, passado um tempo, aí alguns dias depois, ele foi e viu, olhou o Facebook, né, para você ver que não é pecado, porque o pastor também estava olhando. Aí ele estava lendo o Facebook, aí viu o perfil do irmão, o abençoado do irmão lá. O abençoado do irmão lá se regozijando lá, porque tinha lido um livro maravilhoso numa noite só, porque o livro era excelente. Era um livro que falava como maximizar o potencial da sua mente. Amados, o irmão não teve tempo de ler um livro que ia edificar a fé dele e numa noite só ler um livro sobre como maximizar o potencial da sua mente, algo que serve exclusivamente para a alma. Só serve para a alma. Não serve para nada no reino de Deus, algo desse tipo. Se você for colocar na balança o que agradaria a Deus, você se edificando na fé ou edificar a sua mente com coisas que não são da palavra, querido, com certeza a balança da fé estava aqui, ó, bem pesada, porque era o que Deus queria. Amém? Então não gasta tempo, amados, com aquilo que não tem necessidade para a sua vida, que não vai te edificar em nada. Amém? Aleluia. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. O que precisamos fazer é juntar Romanos 12, né, e Salmo 1. Vamos juntar os dois agora para ver como é que viver uma vida santa traz resultados diante de Deus. O Salmo 1, no verso 3 agora, ele diz assim, ó, ele, quer voltar lá? Volta lá. Amém. Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3, né? A gente viu o que ele estava falando da pessoa bem-aventurada, viu o que é que o bem-aventurado precisa não fazer para ser bem-aventurado, e no verso 3 ele diz, ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E no livro de Romanos que nós lemos diz, transformando-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, querido, quando nós renovamos a nossa mente com a palavra para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nós fizermos será bem sucedido. Amém? Bem sucedido. Assim como a mente em Cristo renovada, querido, nós seguimos o caminho para o sucesso. Com a mente renovada no Senhor, nós seguimos esse caminho para o sucesso. Você não precisa ler livros e mais livros acerca de como alcançar o sucesso, queridos, se a Bíblia já diz como você vai alcançar o sucesso. Você sabia que existe um Espírito dentro de você, chamado Espírito Santo, muito prazer, que ele te ensina todas as coisas? Você sabia que se você for um jornalista, se você for um advogado, um fisioterapeuta, um médico, um eletricista, um pedreiro, o Espírito Santo que está dentro de você, queridos, está o tempo todo te guiando para o sucesso. Ele vai te ensinar a colocar um muro no prumo.
Ele vai te ensinar a colocar um osso no lugar, vai te ensinar a fazer uma boa reportagem, vai te ensinar a defender bem o teu constituinte, você que é advogado, sem mentiras. Eu sou da área, né? Eu sou advogado. E eu sei, queridos, o quanto é difícil. O quanto é difícil você estar nessa área e você ter que defender o seu constituinte sem dizer uma mentirinha sequer assim para o juiz. Mas sabe que você consegue porque o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Eu me lembrei agora de um filme chamado O Mentiroso. Você já assistiu esse filme? Com Jim Carrey. Todos já assistiram esse filme? Pelo jeito, alguém não assistiu ainda. Então, só para lhe deixar... Ele é um filme, obviamente, fantasioso, né? Que num determinado momento do filme, ele é super... Ele é advogado, né? Infelizmente. E ele, no filme, ele mente demais, né? Ele é um ótimo advogado, ganha tudo. Agora só ganha mentindo. Né? Mente descaradamente. Aí, num determinado momento do filme, o filho dele faz um pedido, tem aquele pedido das velhinhas, né, de aniversário. Aí o filho dele faz um pedido, eu não queria que meu pai mentisse mais. Pronto, a partir de então, ele não consegue mais mentir, né? A história do filme é essa. E ele acaba que o filme é engraçado, é uma comédia, e tem um momento lá no filme que ele ganha a causa sem mentir. Né? Porque ele descobre, de repente, uma nuancezinha lá que vai defender o constituinte dele. Obviamente que isso, depois de muitas risadas, né, no filme, e ele descobre uma nuancezinha que faz com que o constituinte dele ganhe a causa, sem a mentira. Então o filme, apesar de falar do mentiroso, ele tem até um fundo interessante, né? Que a mentira ela não é necessária para se alcançar o sucesso. Queridos, ela não é necessária para alcançar o sucesso. Nada que vai de encontro à palavra de Deus é necessário para alcançar o sucesso. Amém? Então, no Velho Testamento, amados, existem inúmeros exemplos de como o povo de Israel era abençoado quando andava nos caminhos do Senhor. Inúmeros exemplos. No livro de Provérbios mesmo, não precisa ir lá não. No Provérbios 14, o Senhor já dizia assim, o escritor já dizia assim, há caminhos que ao homem parece direito. É 14, 12. Mas ao cabo dá em caminhos de morte. E em Provérbios 16, 25 diz, há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, queridos, aquilo que pode parecer direito ao homem, se for contrário ao que Deus quer, é caminho de morte. E são esses caminhos que devemos evitar quando nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Amém? O escarnecedor, querido, só para você entender, é aquela pessoa... O escarnecedor é uma palavra que significa zombador. É aquela pessoa que zomba, que não leva a sério, né? Que, obviamente, escarnecedor, que escarneia, né? Então, quando a palavra nos dá essa revelação a respeito de não nos assentar na roda dos escarnecedores, é porque existem pessoas, queridos, que estão o tempo todo falando mal de alguém, o tempo todo criticando alguém, o tempo todo zombando de alguém. São essas pessoas que você não deve estar perto. Amém? Aleluia. Mas a vontade de Deus, isso lá no Velho Testamento, sempre foi, queridos, abençoar. Sempre foi abençoar aqueles que andam no caminho certo e justo e reto. Amém? Abram comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, tá? É bem antigo esse livro. Velho, como diria assim, velhíssimo testamento, né? Escrito por Moisés, há lá uns 5.000 anos atrás, mais ou menos. E diz assim, Deuteronômio capítulo 11, no verso 26, diz, isso Moisés falando, prestem atenção. Isso é Moisés falando já, não sou eu não. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos.
Então, queridos, qual era o desejo de Deus? Abençoar. Deus colocou o caminho da bênção. Quando? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor que estou dando, Moisés estava dizendo. Esse era o caminho da bênção. Mas tinha o caminho da maldição. Tinha o caminho da maldição porque eles podiam o quê? Decidir não andar nos caminhos do Senhor. Eram caminhos de quê? De maldição. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para trás, no verso 13, esse que nós lemos agora, o 26, já foi a conclusão, né, dessa passagem. Mas lá em cima, ele já vinha dizendo assim, ó, no verso 13: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos meus mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para o seu rebanho, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará os céus para que não chova, e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão de boa terra que o Senhor está lhe dando. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Sabe, querido, o judeu ortodoxo até hoje faz isso, né? Ele usa umas tirinhas, umas fitinhas, né, naqueles chapéus que eles usam, amarra na testa mesmo às vezes quando vai fazer alguma festa. Por quê? Porque eles seguem isso aqui à risca. Mas na verdade o que o Senhor estava dizendo é que isso precisava estar no nosso coração e na nossa mente. Querido, nós temos um espírito, mas nós temos uma mente também. Essa mente, como eu já disse, é que precisa ser renovado pelo que está dentro do nosso espírito. Amém? Quando essa mente é renovada, queridos, nós passamos a andar obedecendo fielmente aos mandamentos que o Senhor nos dá. Amém? Agora, quando nós andamos fielmente nos mandamentos que o Senhor nos dá, o que é que acontece? O que é que esse versículo diz? Sucesso. Só há sucesso. Amém? Aleluia. E nós precisamos, a palavra é tão tremenda, queridos, que ela nos dá a estratégia para isso. E essa estratégia, se você prestar atenção, está num trechinho da Bíblia que você às vezes nem vai muito se apegar a ela, porque está falando mais ou menos de outra coisa, que é quando Paulo está ensinando ao povo de Coríntios como é que eles devem participar da ceia do Senhor. Então todos aqui participam da ceia do Senhor. Semana passada mesmo tivemos a ceia. Não é? Todo primeiro domingo de cada mês nós temos a ceia do Senhor, você é nosso convidado, vai estar aqui participando. Mas quando Paulo estava falando isso, se você for ler aquele o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver que os coríntios estavam fazendo aquilo ali tudo errado, né? Tudo errado. Os coríntios, queridos, era o seguinte, eles eram uma bênção. Era uma bênção. A manifestação do Espírito, olha, corria solta lá naquela igreja. Mas sabe por que tinha tanta manifestação do Espírito lá? Porque eles precisavam aprender as coisas do Senhor. Por cima de pau e pedra, como diz, né? Porque eles também tinham uma facilidade de se desvirtuar do caminho correto, que era uma coisa impressionante. A gente tem muito o que aprender com os coríntios, a como não ser crente, né? Como não ser crente. Então, os coríntios, amados, eles estavam fazendo a ceia completamente desvirtuada de como deveria ser. Estavam comendo demais, estavam se embriagando, tomando vinho, a torta e a direita lá. Quando, em vez de esperar todo mundo chegar para participar daquele momento junto, aí já tinha os que já chegavam, já ia comendo, enchia a barriga. Olha, era uma confusão. Aí Paulo chegou e veio dizer como é que Deus, que Cristo tinha dito para ele que deveria ser a ceia, né? Aí ele começa a explicar como deve ser a ceia, que é assim recebido o Senhor, né? A questão do pão, a questão do vinho. E lá no final ele diz assim, ó, julgue-se o homem a si mesmo. Então, para fazer as coisas de Deus certas, amado,
Nós precisamos o tempo todo estar nos julgando. Amém? Nós precisamos o tempo todo estar nos julgando. E isso não é errado não, amados. Pelo contrário, isso é bíblico. Paulo estava dando essa informação aos coríntios porque era nessa área que eles precisavam estar se julgando. Mas nós precisamos estar nos julgando em todas as áreas, o tempo todo. Não é errado se julgar. Você está se julgando. Errado é julgar o outro. Amém? Pelo contrário, né? Quando a palavra diz que nós não devemos olhar o cisco no olho do outro se tem uma trave no nosso olho. Né? Uma trave deve ser um negócio muito grande. Né? Isso é julgar o outro. Mas quando nós julgamos a nós mesmos, amado, nós estamos trazendo a nossa mente, nós estamos trazendo o nosso espírito cativo à palavra de Deus. E é isso que nos faz caminhar nos caminhos próprios do Senhor, que vai nos levar a um caminho de sucesso. Amém? Aleluia. Graças a Deus, amados, pelo alto julgamento. O Salmo 1 diz que nós somos bem-aventurados, ou seja, que nós somos felizes, abençoados e bem-sucedidos. Mas quando nós andamos nesse caminho. Mas nós devemos, e para andar nesse caminho, como a gente já viu no começo, devemos nos afastar do ímpio, mas, queridos, nós não devemos nos afastar do mundo em que nós vivemos. Nós devemos nos afastar das coisas do mundo, mas não podemos nos afastar do mundo. Pelo contrário, nós devemos conquistar o mundo para essa palavra. Não é verdade? No livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 14, diz: Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão, se não há quem pregue? Por isso que nós não devemos nos afastar das pessoas do mundo. Nós devemos nos afastar da influência do mundo. Amém? Aleluia. Jesus disse numa passagem que os sãos não necessitavam de médicos, mas sim os doentes, não é isso? Quando Jesus ele fez essa afirmação, quer dizer, ele estava dizendo que nós devemos estar no mundo, mas protegidos. Todo médico, quando trata um paciente, ele se protege, não é verdade? Normalmente, quando o médico sabe que ele está tratando uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, ele vai, obviamente, se proteger, porque ele não quer se contaminar com aquilo. E lá no Salmo 1, que eu pulei ele de propósito, esse versículo, o versículo 2, ele diz assim, ó, quando ele já fala do bem-aventurado, ele diz no verso 2, antes, ou seja, antes quem? O bem-aventurado, que não anda, que não caminha, que não se assenta no caminho dos ímpios. Esse tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a proteção de Deus. Amém? Quando nós temos prazer na lei do Senhor, amados, e nós nos protegemos, nós ficamos protegidos da influência do mundo. Nós nos protegemos da influência infecto-contagiosa do mundo, porque ela é contagiosa. O mundo, queridos, ele é contagioso. Ele foi feito para isso. Satanás fez as estruturas que existem hoje no cosmos, né? A palavra bonita, cosmos, é o mundo, viu? Aqui onde nós estamos vivendo, a influência que existe sobre o mundo hoje. Essa influência que existe sobre o mundo hoje foi criada por Satanás, amados, para isso, para ser contagiosa. E nós podemos nos proteger desse contágio meditando nessa lei de dia e de noite. Amém? No livro de João, o apóstolo João, no livro de 1 João, no capítulo 4, no verso 1, abra lá para a gente ver esse junto. Aleluia. Primeira de João, capítulo 4, no verso 1, diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Precisamos, amado, nos proteger. Amém? Quem nos protege? A palavra. Quem nos protege? Conhecimento da palavra. Sabe, aqui
você sempre vai ver na igreja Verbo da Vida a frasezinha, né, de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê, queridos? Porque quando você conhece a verdade, você não se deixa se envolver com as coisas que são a mentira. Amém? Se você tiver convicção de como é uma nota. Eu não vou dizer uma falsificação muito bem feita, não. Muito bem feitinha, não, porque aí você tem que prestar muita atenção. Mas vamos dar um exemplo assim. De você conhece uma nota de R$100, né? Aquela nota grandona, assim, ela agora está bonita, grande, né? Azul. Aí uma pessoa chega com uma nota de R$100 e lhe dá. Aí você já viu a nota, já viu como ela é, pegou. Aí de repente chega outra pessoa com uma nota de R$100 feita numa impressora jato de tinta em casa. Imprimiu numa folha de papel A4, imprimiu uma nota de R$100, cortou ela bem direitinho e lhe entregou. Queridos, você na mesma hora você sabe que aquela nota é falsa. Amém? Isso é quando você sabe um pouco sobre a nota. Um pouco sobre a nota. Alguém lhe deu uma nota, você pegou, viu como ela é. Quando alguém lhe dá uma nota muito falsa, você já sabe que ela é falsa. Agora, quando alguém lhe dá uma nota muito bem falsificada, aí você precisa conhecer muito bem a verdadeira, para você saber que é falsa. Amém? Por isso, amados, que nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, para que a gente possa identificar o que João está dizendo aqui, o espírito de engano. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós devemos sempre provar o ensino, se errado, e nos afastar dele. Amém? Da mesma maneira, devemos estar perto de quem tem um bom ensino. O livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 20, diz assim, ó, quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os sábios será sábio. Amém? Então, todo esse cuidado, amados, que nós devemos andar, traz um resultado de sucesso para a nossa vida. Amém? Lá em Deuteronômio, onde nós estávamos lendo, mas dessa vez no capítulo 28, diz assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, a partir daí, ele começa a falar lá bênçãos, queridos, que são maravilhosas. Mas, em compensação, se você depois tiver curiosidade de ler o capítulo 28, tem as maldições de quem não anda no caminho do Senhor, né? Que não são boas. Agora, quando anda no caminho do Senhor, aí as bênçãos são maravilhosas. Agora, quando nós estamos ocupados fazendo o que agrada a Deus, queridos, andando com as pessoas certas, nós nos ocupando das coisas certas, nós não precisamos viver uma vida de intensa batalha da fé. Nós não, entenda bem, nós não precisamos viver uma vida de intensa batalha da fé para conquistar o sucesso. Se você prestar atenção onde é que tem isso, nós acabamos de ler, né, para você não dizer depois que é aberração, né? Então veja só, nós precisamos viver pela fé, mas viver uma intensa batalha de fé o tempo todo para alcançar o sucesso, não é isso que a palavra diz, querido. No verso 2 de Deuteronômio que nós lemos agora, diz assim, ó, se você depois quiser passar em casa para ler, é capítulo 28, no verso 1 e 2. E no verso 2 diz assim, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Queridos, quando nós estamos vivendo nos caminhos do Senhor, vivendo retos no caminho do Senhor, o sucesso, as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas nos acompanham e nos alcançam. E está o tempo todo atrás de nós, querendo chegar. Ela está correndo atrás de nós, queridos, as bênçãos. Amém? Até nos alcançar. Agora ela só nos alcança quando a nossa velocidade está igual a dela. Amém? Isso é como uma corrida. Você precisa estar vivendo uma vida em retidão com a palavra e a bênção está aqui junto de você.
Se você começa a viver a vida sem retidão da palavra, aí a bênção não consegue lhe alcançar. Amém? É igual aqueles desenhos animados, que tem um cavalinho que tem uma cenoura na frente assim, e ele vai correndo atrás da cenoura, né? Já viram isso, desenho animado? Quer pegar a cenoura, vai correndo, 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 porque tem uma cenoura pendurada assim na frente. Sabe, amados? A bênção está o tempo todo atrás da cenoura, que somos nós. Está o tempo todo querendo chegar na cenoura. Agora, só chega na cenoura se a gente estiver vivendo na mesma velocidade dela, né? Vivendo na mesma velocidade da bênção. E viver na mesma velocidade da bênção, amado, é melhor dizendo, o resultado é o que nós já vimos no verso 3 do Salmo 1, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Querido, tudo para mim é tudo. Não é uma parte, não é a menor parte, não é a maior parte. Tudo é tudo. É a parte toda. Né? É um inteiro. Né? Quando nós temos prazer na lei do Senhor, queridos, não importa em qual situação de seca ou de deserto, o diabo pode te colocar. Você sempre vai continuar a dar flores e a dar frutos. Isso se chama sucesso. Amém? Isso se chama sucesso. Então você já sabe como alcançar o sucesso. Não é tremendo isso? Você não precisa ler, a partir de hoje, você não precisa ler livros e mais livros que vendem na livraria de como chegar ao sucesso, porque a palavra já diz isso para você. Porque a palavra já te mostra como alcançar o sucesso. Sabe, queridos, é como eu disse, o Espírito Santo está dentro de você para te ensinar todas as coisas. Pergunta a Ele, procura saber dele. Quando você está em dúvida com alguma coisa, na sua área natural mesmo. Não estou falando de coisas extremamente espirituais. Não, querido, nós estamos vivendo aqui na Terra. A gente precisa das coisas naturais. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos das coisas naturais. Nós precisamos que as pessoas se formem em medicina. Nós precisamos até dos advogados. Né? Então, todas as coisas naturais, amados, precisam que você esteja vivendo em linha com a palavra para que o Espírito Santo te ajude com elas. Porque você sabe que ele está dentro e você vai perguntar a ele como fazer e ele vai te ensinar. Amém? E ele vai te ensinar. E isso é alcançar o sucesso, queridos. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. 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 O grupo de louvor pode vir aqui. Aleluia. Aleluia. Pai, te damos graças, Senhor. Ô, Pai, pela tua palavra, Pai, revelada a nós. Te agradecemos, Pai, porque vivemos aqui, Pai. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E por causa disso, Pai, por viver em retidão na tua palavra, por viver em linha com a tua palavra, Pai, nós seremos, Pai, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Te damos graças por isso. Te damos graças, Pai, porque uma árvore plantada junto a ribeiro de água, Pai, é uma árvore de abundância, é uma árvore de muitos frutos, de muitas flores, de muitas folhas, Pai. É uma árvore bonita, Pai, de se ver. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai, porque ela é maravilhosa. Oh, Pai, eu te dou graças, Pai, por cada pessoa, Senhor. Por cada pessoa que ouviu essa palavra nessa manhã. Eu creio, Pai, que foi revelação para a sua mente, revelação para o seu espírito, Pai. Eu creio que ela, Pai, foi lançada, Senhor, e não voltará vazia, Pai. Aleluia. Eu acredito, Pai, em estratégias vindas do céu, Pai, para cada pessoa aqui neste lugar, nessa manhã, Pai. Para ser um sucesso na vida, vivendo, Pai, a tua palavra. Um sucesso, Pai, em cada área do conhecimento humano, Pai. Um sucesso em cada área natural em que essas pessoas se dedicaram a fazer, Pai. Eu creio, Pai, que a partir de hoje, Pai, revolucionando, Pai, aquilo que ele se propôs a fazer. Sendo, Pai, o melhor médico, o melhor enfermeiro, o melhor fisioterapeuta, Pai, o melhor engenheiro, o melhor matemático, o melhor físico, Pai. Oh, Pai, aleluia. Obrigado, Pai. O melhor pedreiro, Pai, o melhor eletricista. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, porque o teu Espírito está dentro de nós, nos ensinando todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor,
porque a tua palavra é sempre a verdade, Pai. Porque a tua palavra, ela é a verdade, Pai. Aleluia, 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 aleluia.